Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, aqui da CRA RJ Play. E hoje eu estou aqui com a Anabela Shastri, que é autora do livro Luso-Liderança, a liderança falada em português. Uma técnica, uma ideia que é da própria autora e que ela vai explicar para a gente aqui minuciosamente no nosso programa de hoje. Anabela, é um prazer tê-la aqui. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui convosco e também com o Brasil inteiro. Um abraço para já desde Portugal para vocês. Legal. Então, quem estiver em Portugal, quem estiver em Cabo Verde, a ver aqui. Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, são as entrevistas que você fez para fazer esse livro. Todo mundo vai poder assistir pela CRRJ Play, hein? E me fala um pouquinho de onde surgiu essa ideia de luso-liderança, que acabou culminando nesse livro fascinante, que, como eu falei aqui nos bastidores, está em cima da minha mesa um tempão, que toda vez que eu tenho um tempo eu vou lá, dou uma lidinha. Me fala um pouquinho. Bom, essa ideia surgiu, eu trabalho como consultora e faço treinamentos na área da liderança e já trabalho nesta área com empresas, equipas, líderes há mais de 20 anos. Nestes países, não só em Portugal, como em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil também. E notei uma coisa que é muito comum entre todos os países, é que a liderança falha em algumas questões, nomeadamente no compromisso, na coragem, na responsabilidade muitas vezes, mas eu acredito que essa coragem e essa vontade de levar as nossas empresas, as nossas organizações mais longe, ela ainda está dentro dos líderes, ela ainda está dentro das organizações. Mas andamos muito perdidos no dia a dia, muito focacionados para estar sempre a resolver problemas, e é sempre uma reação e nunca uma antecipação. Okay? E deixámos de inspirar as pessoas, não é? Porque é o dia a dia, o corre, o fazer para terminar aquela tarefa e já não há, falta muita inspiração, falta muita liderança no sentido de mostrar que os nossos valores, como nós somos muito luso, e os nossos valores lusófonos, que partiram nas caravelas quando foi os descobrimentos, não é? Aqueles homens corajosos com um país muito pequeno, mas que se lançaram pelo mundo inteiro à procura de novas rotas comerciais. E essa coragem que vem desses homens, não é? Que se lançaram, tinham conhecimento, sem dúvida, mas tinham acima de tudo muita vontade de fazer diferente. E eu acho que isso se perdeu não só nas sociedades, como nas empresas, mesmo nas pessoas. E com esta questão da pandemia ainda foi ficando pior. As pessoas ficaram mais tristes, vão mais para o trabalho sem ter muita vontade. E na realidade falta esta inspiração. E este livro vem resgatar essa inspiração, essa coragem dos homens que uma vez se lançaram pelos mares, não é? Que foram resilientes e que eu acredito que o país como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil, somos povos muito corajosos e muito resilientes também. Só estamos um pouco perdidos e um pouco tristes, não é? E precisamos voltar a ter essa energia que eu proponho aqui no livro. Com certeza. E bom, você, ao fazer essas entrevistas, né, ao lidar com esses líderes para construir esse livro, eu tenho certeza que você percebeu realidades diferentes em cada uma dessas lideranças. Como que você vê a questão cultural, como influencia, a questão cultural influencia no dia a dia dessas lideranças, influencia, acredito eu, na forma de liderar. Como é que você vê isso? Porque apesar de todos falarmos português, a questão cultural ela ainda é muito forte. Fala um pouquinho sobre essa parte, Anabela. Verdade. O que eu fui notando ao longo destes 20 anos e que tenho trabalhado com estes líderes, muitos deles estão aqui contidos nessas entrevistas, eu fui notando que há realmente questões como os valores, ok? Esta nossa identidade, ela é muito nossa. E nós sempre fomos buscar modelos de liderança fora, muito virados para as metas, para os objetivos, para a pressão nos resultados. Mas nós somos muito mais de pessoas, nós somos uns povos muito mais quentes do que, por exemplo, e mais próximos do que, por exemplo, no norte da Europa, não é? Que são mais frios, mais calculistas, mais racionais. Nós somos mais emocionais. E essa é a nossa identidade. E essa nossa identidade tem-se perdido.
Mas, por outro lado, essa identidade, esses valores, também vem buscar a questão da cultura. Nós somos iguais no idioma, mas temos questões culturais diferentes. Contudo, as questões culturais, elas, e é a minha proposta de valor neste livro, é mudar essa cultura através das pessoas. Não tanto através das metas, mas chegando, obviamente, às metas, mas através das pessoas. Vamos voltar a nossa liderança para uma liderança mais humanizada, para poder transformar as nossas organizações. Porque se nós agarrarmos e pegarmos no exemplo dos descobrimentos, não é? Quando nos lançámos ao mar, os portugueses se lançaram ao mar, a estratégia estava em encontrar novos países, a encontrar novas rotas, não é? Para melhorar também a nossa condição em Portugal. A estratégia no horizonte, eu costumo dizer, mas a cultura ao leme. Okay? E a cultura são as pessoas. Nós podemos ser muito ambiciosos em alcançar mais coisas dentro das organizações, em sermos líderes de mercado. Toda a empresa quer ser líder, Claro. mas ela só vai chegar a essa liderança se for pelas pessoas. E não é uma conversa como nós já ouvimos, tem que ser uma conversa com a ação. E é isso que eu proponho, porque a cultura tem que ser desenvolvida. A questão é que muitas das organizações, e eu nestas entrevistas que eu fiz no livro, a muitos CEOs de empresas que chegaram, por exemplo, CEOs que foram de Portugal para Angola e que chegaram e a cultura em Angola, as pessoas são mais desligadas, menos responsáveis no seu trabalho, faltam muito, faltam muito ao trabalho e isso é complicado também para este gestor, para este líder de organizar a empresa. E, portanto, essa adaptação, que eu acredito que é um dos nossos valores que eu tenho aqui no livro, essa adaptação cultural, tanto do CEO para os líderes, para os liderados, como dos liderados ao CEO. Tem que haver essa aproximação. E essa aproximação deve ser feita com um método que sempre faltou. E é isto que eu proponho aqui no livro. É uma metodologia para ajudar a empresa a incorporar esta cultura luso, okay, dentro da sua organização para poder gerar resultados. E pelo que eu percebi, que eu vi aqui, você trabalha muito a questão dessas diferenças, né? A gente tem que respeitar essas diferenças para poder alcançar o resultado que é a base de qualquer organização, né? Alguma coisa te surpreendeu ao fazer essas entrevistas, algum detalhe cultural ou de pensamento dessas organizações te surpreendeu? Assim, tipo, eu nunca imaginei isso. Como que a gente vai trabalhar isso para gerar resultados? O que pode ter acontecido? Bom, são muitas É mesmo? Diferentes. Nós estamos a falar de um povo, por exemplo, no povo cabo-verdiano, é um povo, por exemplo, eu vou contar aqui uma história, só para ver o nível cultural. Há um dia em que eu vou fazer um projeto de treinamento para Cabo Verde, e nós em Portugal, sempre que conhecemos alguém, nós cumprimentamos com um aperto de mão, okay? Quando é uma coisa profissional. Então eu cheguei em Cabo Verde, e Cabo Verde é um povo muito quente, muito de toque. Então eu cheguei e cumprimentei, já tinha falado com a diretora de Recursos Humanos antes, e quando eu cheguei, eu dirigi-me a ela e ia para apertar a mão. Ela apertou a mão e a expressão dela ficou uma expressão triste. Porquê? Porque ela viu em mim que eu estava a criar um distanciamento dela. Que não era longe da sua longe, intenção. mas era a minha cultura esta, não é? Então, nesse dia, eu percebi. E depois eu percebi que ela tinha ficado e disse, e então voltei para ela e dei um abraço. Mas na realidade lá está, um pequeno detalhe que pode fazer muita diferença, porque se um CEO chega, a sua aproximação que está habituado a ter, eu acho que aqui o grande segredo da cultura, quando vamos para fazer projetos de cultura
é compreender como é que as coisas funcionam lá. E não é difícil. Basta olhar, observar, não é? E estar atento a estes detalhes. Eu estava atenta àquele detalhe quando eu vi na expressão dela uma expressão triste, não é? E, portanto, essa foi uma das histórias que eu normalmente me recordo de como a cultura, em pequenos detalhes, pode facilitar ou pode dificultar essa mudança. Agora, trazendo brasa aqui para nossa sardinha verde e amarela, quanto ao Brasil, né? Que o Brasil, pelas suas dimensões, né, continentais, ele dentro de si mesmo já tem diferenças assim enormes, né? Quanto a essas entrevistas, a essa questão brasileira, o que você pode falar para a gente, né? Principalmente no que tange à administração, né? Que é aqui a nossa área do Conselho Regional. O que você percebeu? Quais foram as suas percepções, Anabela? Eu acho que a nível do Brasil há aqui coisas muito boas e que convém valorizar. Por exemplo, a vossa comunicação. Ela é uma comunicação calorosa, empática, vocês são simpáticos por natureza e têm uma linguagem positiva. Okay? Isso já é, para mim, um ponto essencial para criarmos mudança. Por exemplo, em Portugal, a linguagem é uma linguagem mais triste, mais fechada, mais muito nosso fado, que é a nossa música triste, não é? E essa comunicação em Portugal não funciona tão bem para inspirar as pessoas. Vocês aqui já têm essa parte muito naturalmente instituída, não é? Portanto, vocês já são assim. Contudo, eu acho que vos falta aqui, eu acho que não é só aqui no Brasil, mas eu também vejo isso noutros países, é mesmo o método. Como é que nós pomos em prática? Há muita vontade. Por exemplo, um CEO de uma empresa, né, um presidente de uma empresa quer mudar, quer fazer uma mudança cultural dentro da sua empresa. Como é que ele faz? Por onde é que ele começa? O que é que ele deve fazer? Essas são as perguntas que faltava aqui, que eu fui fazendo ao longo do tempo, que independentemente destas diferenças, uns comunicam melhor, outros não comunicam tão bem, uns são mais responsáveis, outros são menos responsáveis. Há muita diferença, há alguma diferença, não muita, mas o que me proponho neste livro é criar um método que seja transversal. Vamos olhar para aquilo que o Brasil tem de bom, que é a comunicação muito positiva, e vamos levar para dentro deste método para depois fazer igual nos países todos. Porque, na realidade, estamos a falar de 278 milhões de pessoas no mundo que falam o mesmo idioma, e isso é uma força incrível, não é? Verdade. Que nós não estamos sequer a olhar para ela. E isso, mais uma vez, o livro chama essa atenção. Porque é que nós vamos importar modelos, importar métodos de modelos europeus ou americanos, quando na realidade nós, na lusofonia, no conjunto destes países, temos uma representação muito grande. Então, vamos olhar para dentro de nós, ver o que temos de bom, melhorar aquilo que não temos de muito bom, que já falei aqui, que é o compromisso, não é? Quando é que vais fazer? Eu vejo isso em Angola muitas vezes. Então, já fizeste? Ainda. Responda, né? O ainda em Angola eu nunca sei se já fez, se não fez, quando vai fazer. Se não está. Ok, e para alcançar as metas, nós temos que ter essa responsabilidade. E são essas coisas que nós olharmos de uma forma simples e percebermos o que é que não está a funcionar, brincando aqui com essa questão, mas a verdade é que se criarmos um método e colocarmos esse método em ação nestas nossas empresas, nós vamos levar as nossas empresas a um patamar diferente. Portanto, na minha opinião, faltava método, o método está aqui e é um método que é transversal. O que eu me proponho neste livro é um método para o board das organizações, começar por aí, porque eu acredito que a mudança cultural começa cá em cima e depois então vem para baixo. E nós estamos a trabalhar aos poucos com treinamentos, vamos trabalhando ali os gestores intermédios, vamos cá mais abaixo na estrutura e damos um treinamento, mas são coisas soltas. O que eu me proponho aqui com este livro é uma mudança cultural que tem que começar pelo board, pelo CEO, pelo presidente, pelos administradores, para perceber quais são aqueles que são os valores mais importantes da organização, para depois começar a traduzi-los em ações concretas, procedimentos, para que as coisas comecem a funcionar de acordo com uma estrutura, que hoje em dia não está.
Por muito que às vezes as pessoas queiram fazer, qualquer pessoa pode fazer melhor o seu trabalho. E eu também falo nisso. A liderança não está só cá em cima, não está só no meio, nos diretores de comunicação, no diretor de marketing, não está só nesses diretores, também está em cada um de nós. E é isso que eu tento resgatar. Eu, enquanto colaborador, não posso estar à espera que a administração me diga como fazer. Eu próprio olho para o meu trabalho e vejo como é que eu posso melhorar um pequeno, é 1%, todos os dias vai representar uma mudança muito grande. E essa mudança é uma coisa muito engraçada que eu vi ontem, quando fiz uma visita ao Corcovado, num uns sacos que estava lá, tinha uma frase que para mim me inspirou muito, que dizia: gentileza gera gentileza. Ah, sim. Okay? E isso é um valor muito forte. Se todos nós tivermos isso dentro de nós, que a gentileza gera gentileza, se eu gerar gentileza, eu vou receber gentileza. Então, basta só eu fazer isso todos os dias e eu já estou a fazer uma diferença muito grande naquilo que são as pessoas com que eu interajo, não é? E que pode depois fazer uma diferença. Então, é trazer isso para dentro das empresas. Okay? Não é só dizer vamos ser empáticos. Não, eu começo em mim. A mudança tem que começar em cada um de nós. E essa é a proposta que eu também coloquei no livro. Verdade. E falando especificamente sobre a questão do método transversal que você coloca no livro, hoje a gente vive num mundo globalizado, em que eu posso ter uma empresa aqui no Rio de Janeiro e meus principais clientes serem moçambicanos, serem angolanos, cabo-verdianos, etc. Esse método, ele pode ser aplicado numa pequena empresa, ele pode ser aplicado numa média empresa ou apenas uma grande empresa com muitos funcionários, né? Porque a grande parte aqui no Brasil, pelo menos, grande parte da nossa economia é composta por pequenas empresas e médias empresas. Esse método, ele abrange também esse público, digamos assim? Sem dúvida que sim. As nossas empresas em Portugal são exatamente iguais às vossas. O nosso grande tecido empresarial é PMEs, pequenas e médias empresas. E foi justamente por aí que eu vi que havia uma grande necessidade. O que eu senti em Portugal, quando falo deste tema, é que quem está no topo das pequenas organizações, não é? Quem chega como o dono da empresa, muitas vezes subiu na empresa, ou porque a empresa é de familiar, não é? E ele ficou, não é, no topo da empresa, a gerir a empresa, ou então ele foi colocado lá porque ele era a melhor pessoa que melhor fazia o seu trabalho. E essa pessoa chega ao topo de uma organização porque é o melhor técnico, mas não é o melhor gestor. Okay? Muitos deles, eu vejo em Portugal, muitos deles não tiveram curso de gestão, eles não cursaram gestão, não sabem como gerir pessoas, gerir toda esta parte que cada vez mais faz a diferença, não é? E isso que eu proponho é justamente isso, podemos começar sem dúvida. Para pequenas e médias empresas, este livro é, sem dúvida, uma grande forma de ajudar. Okay? Não quer dizer que seja a única, porque é necessário também um acompanhamento. E é isso que eu depois também me proponho, uma vez que eu sou consultora dentro desta área, acompanhar mesmo, fazer um mentoring destes donos de empresas, destes responsáveis pela empresa, porque no fundo eles estão muito sozinhos. Porque o treinamento muitas vezes vem só para baixo. Não é? Vem para as pessoas, para o colaborador do dia a dia, e eles ficam lá em cima, não é? Sem ter este treinamento que é preciso. E o que eu me proponho, mais do que um treinamento, é uma ajuda. Eu estou cá para dizer como é que isto se faz, com o meu conhecimento de atuar em grandes empresas, em médias empresas e em pequenas. Portanto, eu já trabalhei com todas elas e sei, e tenho gosto. Realmente a verdade é que eu gosto mesmo de ajudar a fazer essa diferença e, portanto, é isso que eu também proponho aqui. Muito bacana. Anabela, como eu já tinha te falado, eu adorei a ideia desse livro, adorei
a forma com que você conduz. Eu não sou administradora, como a maior parte do nosso público, sou jornalista, mas a forma com que você conduz esse livro é uma forma delicada, digamos assim. Não é um livro extremamente técnico, é uma forma delicada, empática, como você falou aqui várias vezes. Eu achei muito interessante e recomendo a leitura, gente, é muito bacana. E eu quero saber de você como autora. Tem uma pergunta que a gente fecha o nosso contracapa aqui, que a gente faz para todo mundo. A pessoa comprou o seu livro, sentou no sofá, vai começar a ler agora. Se você pudesse falar alguma coisa no ouvidinho dessa pessoa, dizer alguma coisa que vem do seu coração como autora diretamente para ela, o que seria? Faz a diferença. A diferença começa em ti. Não estejas à espera do administrador, à espera do teu chefe te diga para fazer. Faz tu a diferença. Gera essa gentileza, não é? Gera essa empatia. Portanto, tu podes fazer essa diferença, não? E este livro ajuda-te a descobrir como. Abre este livro, lê o livro e começa tu a agir. Verdade. Muito obrigada, Anabela. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Contracapa. Foi uma conversa muito gostosa. Queria ficar até mais tempo. Foi uma conversa muito boa. Obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço a todos. Muito obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Então, hoje aqui no Contracapa, nós apresentamos o livro Luz e Liderança, da Anabela Shastri, editado pela Quality Mark, uma empresa parceira aqui do CRARJ, e eu recomendo a leitura. Te aguardo no próximo Contracapa. Até lá, tchau, tchau!